Diretoria, mais uma vez eu estou preocupado com as reações brasileiras de tirar o sofá da sala. No meio dessa discussão toda aí de manipulação de resultado, de gente que vende resultado ou que faz alguma coisa na casa de aposta e tal, há uma grande manipulação de informação no sentido de querer bater no alvo mais fácil. E o alvo mais fácil é o futebol, é a casa de aposta, é a possibilidade de aposta, que é uma coisa cretina que existe no Brasil e que há 20 anos eu falo que o Brasil tem que ter bingo, cassino, jogo do bicho, a pessoa põe o dinheiro dela aonde ela quiser. Nós precisamos parar de criar bebê e criar adulto. E a gente cria adulto dando liberdade pro adulto, falando, adulto, é o seguinte, você faz o que você quiser, mas as consequências são essa e vão ser aplicadas. Seja você branco, rico, pobre, preto, amarelo, japonês, gordo, tanto faz. O Brasil não tem nem esse critério de justiça, porque o Brasil olha quem é antes de punir. Se você tiver dinheiro, você está livre. E o brasileiro é extremamente corrupto por natureza. A gente é criado dessa maneira. Então, é um perigo muito grande? Mas a gente só pode lidar com isso se a gente der a oportunidade disso acontecer. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo do racismo. Não adianta você calar os racistas. Você tem que deixar eles falarem. E quando eles falarem, você pune. Quando você falar, você faz com que eles mudem e dá o exemplo em cima disso. Porque se eles não falarem, o racismo fica escondido. Então você precisa que apareça o problema para que você possa discutir o problema e resolver. Então não adianta a gente querer que o Brasil se torne um país correto, ou que o Brasil não seja um dos principais países já no começo dessa onda de aposta, que o Brasil não seja um dos principais países suspeitos de esquema e corrupção, porque tudo no Brasil é esquema e corrupção. Tudo. Então não adianta a gente querer vir se iludir aqui e falar, não, olha só, cara, nós temos um presidente eleito que fez parte de um esquema de corrupção. Nós temos partidos e dezenas e centenas de políticos eleitos pelo Brasil que fazem parte de esquemas de corrupção, que foram condenados e que estão lá. Entendeu? Então, as empresas do Brasil, as estatais, tudo, tem merda em tudo no Brasil. Tudo. Então não adianta a gente querer achar que, não, olha só, no futebol não tem, cara. O futebol é consequência da sociedade, não é o contrário. Quando tentam mudar a sociedade pelo futebol, é uma burrice sem tamanho. Tentar insinuar ou dizer que, olha, então o Brasil não pode ter bingo, cassino, casa de aposta, jogo do bicho. Quando você pergunta isso pra alguma autoridade ligada a isso, ele fala assim, sabe o que é, cara? É o seguinte, é porque o brasileiro, ele tem uma condição de vida ruim. Ele tem a cultura da malandragem, de tentar tirar vantagem, e ele tem muito, como no Brasil é muito desigual a vida do rico e do pobre, ele tem muito a vontade de tentar ficar rico. Quando você dá para o brasileiro a possibilidade na cabeça dele ficar rico, ele entra. Por isso que o brasileiro é quem mais cai em golpe, pirâmide, porque ele entra, porque é a chance da vida dele de mudar de uma vida merda para uma vida do caralho. Viver no Brasil rico é do caralho. Você não tem, você é livre de tudo. É uma coisa bizarra como os ricos podem fazer o que eles querem, cometer crimes e continuam. Então, quando você dá para um brasileiro essa oportunidade, ele entra. E aí as apostas, os jogos de azar para o brasileiro, eles são muito tentadores. E, portanto, isso geraria no brasileiro, na cabeça desses caras que regulamentam isso geraria no brasileiro uma série de dívidas. Porque o brasileiro não teria como pagar as tentativas dele frustradas, porque jogo de azar normalmente você dá azar, você não dá sorte. Você dá sorte se você fizer um jogo que não é totalmente de azar. Por exemplo, a aposta esportiva, ele não é um jogo totalmente de azar. O jogo de azar é um bingo, um cassino, um jogo do bicho, isso é um jogo de azar. A aposta esportiva é uma aposta. Você faz uma aposta naquilo que você entende que pode acontecer por uma análise sua. É diferente. É quase que uma bolsa de valores. Você faz uma análise daquilo e aposta. Então tem um outro contexto que não seja, pode aleatoriamente acontecer qualquer coisa. Não é bem assim. Tem uma lógica. O melhor time, o pior time. Então você tem uma análise ali. Pode acontecer, pode dar errado? Pode. Aí entra a dose de azar ou de incompetência de análise sua. Mas é diferente. Por isso que não é um problema e está sendo colocado no Brasil em tudo quanto é canto e tal. Por quê? Porque a gente está recebendo uma demanda reprimida de décadas. Faz décadas que o mundo aposta. E agora o Brasil, nossa, por quê? Porque a gente está sempre atrás dos outros por causa desse tipo de mentalidade de querer tratar brasileiro que nem criancinha. Você não tem que tratar que nem criança. Quando acontece caso que nem esse, com o Bauerman, jogador do Santos, que é o mais famoso, embora não seja só ele, mas é porque ele joga no Santos, é óbvio que isso vai acontecer. Você fala, mas Rica, mas olha só, a culpa não é, o Santos é vítima, a casa de aposta é vítima, quem for roubado foi a casa de aposta. O primeiro roubado é a casa de aposta, o segundo é o Santos. Que pode ter uma aposta envolvendo um cartão amarelo e se prejudicar pouquinho, pode ter uma aposta envolvendo tomar um gol contra e perder 3 pontos e ser rebaixado, por exemplo. Você não sabe o tamanho do prejuízo que vai gerar no final do ano. Né? Então,
as vítimas não podem ser colocadas como os principais problemas do futebol brasileiro. O problema do futebol brasileiro são os clubes de futebol, é o futebol e a casa de apostas. Não é. O problema do brasileiro é o brasileiro. Nós somos corruptos, nós somos injustos, nós somos hipócritas e nós temos um senso ridículo no Brasil de achar que nós temos que tratar todo mundo que nem recém-nascido. O governo tem que tratar o brasileiro que nem recém-nascido. Então, assim, eu não posso deixar o brigadeiro ali. Não é que eu posso deixar e falar assim, ó, tem um brigadeiro ali e você não pode comer. Assim que você trata adulto. O brigadeiro tá ali, mas você não vai comer. Aí você lida com a pessoa e essa pessoa vai amadurecer dessa maneira. Quando você fala assim, olha, não posso deixar o brigadeiro, porque se eu deixar ele vai comer, e se ele comer, fudeu, o que eu vou fazer? Ele comeu mesmo sabendo que ele não pode, ele comeu, você tá tratando uma criança. E aí você tá criando um idiota. E o Brasil é mestre em criar idiota. Então esse tipo de punição aqui, esse tipo de situação, não adianta você pegar o jogador do Santos agora e falar assim, ó, você vai pegar 3 jogos de gancho. Também não adianta você encerrar a carreira do rapaz. As duas coisas são erradas. A segunda, você diz o quê pra um cara? Você fala assim, então quer dizer o seguinte, se você cometeu um erro na vida, acabou a sua vida pro resto das... Aí, irmão, desculpa, mas você tá jogando o cara numa lama em que ele vai, não no caso dele, especificamente do Santos, mas a maioria das pessoas que você proíbe de se corrigir por um erro pequeno, né, entre aspas, né, um erro que não matou pessoas e o caralho, você proíbe essa pessoa de se corrigir. E aí essa pessoa vai entrar pra merda, vai começar a fazer bosta corriqueiramente, porque ela não tem como sobreviver fora do mundo errado, né? Ela não consegue voltar pro mundo normal. Agora, não pode passar batido. Eu quero ver o dia que não só a justiça do Brasil vai pegar um jogador de futebol desse e falar assim, ó, vou te cobrar aqui, você vai tomar uma multa de tanto, vai ficar X, período de X suspenso. Quando o clube e a casa de apostas meterem um processo num cara desse. Aí nós vamos ver como é que vai ser. Porque isso é o certo. O certo seria que as casas de aposta e o próprio Santos pegasse um jogador de futebol, e seja o Santos, Juventude, qual jogador for, que ó, processo de X milhões em cima de você. O cara fala, tá maluco, eu não tenho esse dinheiro. Bom, então, só que você me lesou. Você sujou a minha imagem e você tirou... eu me fudi no campeonato, eu perdi pontos, sei lá, eu tive um prejuízo esportivo por causa disso. E a casa de aposta porque perdeu dinheiro, porque foi manipulado um resultado de um negócio que ela faz ali que é transparente, ó. Você aposta quem ganhar, ganhou dentro de um jogo de futebol, não dentro de uma armação. Então, no dia que pesar no bolso nesse sentido, ou seja, fora da lei desportiva, na lei pra valer, esses caras começam a mudar. Agora, ok, eu sei o que você tá pensando e eu concordo com você. Esperar que no Brasil a lei vai funcionar de acordo com a lógica é um pouco de utopia. Portanto, irmãos, a gente vai continuar vendo esse tipo de notícia, a gente vai continuar vivendo esse tipo de situação, simplesmente porque o brasileiro é corruptível, o brasileiro é corrupto e o pior, o brasileiro é um povo que acostumou com falar, é assim mesmo. Então é assim mesmo, né, gente? Então segue.